Bom dia. Bom dia. Bom dia, Karen. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Ai, Você? que bom, graças a Deus. Tudo bem. Bom dia, Luciana. Bom dia, Célia. Tô sim, tem que falar baixinho, senão acorda a fera. Celinha, bom dia. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Cari, tudo bem? Tudo bem? Você? Estamos bem, graças a Deus. Que bom. Que bom. Bora, Lili. Vai começar já? Vai esperar mais um pouquinho? Começar já? Fala. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos e te bendizemos, te agradecemos por este momento que estamos reunidos para falar do teu nome, aprender sobre ti, Senhor Deus. Fale aos nossos corações, dai-nos o teu entendimento. Te agradecemos pela tua misericórdia em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, então. Bom, hoje nós vamos falar sobre a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Vamos começar lendo em Mateus 13, 44 a 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e, tão cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura uma pérola preciosa. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Bom, falando sobre esse texto, né? Hoje em dia, a gente não tendo uma coisa de valor, né? A gente não vai enterrar. Mas naquela época era muito comum. Jesus fala no contexto daquela época, né? E naquela época se encontrava tesouros realmente, porque o povo da Palestina tinha esse hábito de enterrar os tesouros por causa das guerras, que para não levarem, né, os seus pertences, eles enterravam na esperança de voltar um dia e poder recuperar tudo. Então, o texto fala que um homem trabalhando, ele encontra aquele tesouro e vai e vende tudo que ele tem, porque ele entendeu que aquele tesouro era mais importante do que todos os seus bens, né? Então, e a mesma coisa acontece com a pérola preciosa. A pérola de grande valor. Imaginamos que um comerciante sai à procura, né, e de repente ele encontra uma assim de valor inestimável e ele também vai, vende todos os seus pertences para poder comprar aquela pérola. Deixa eu tentar mudar aqui. Né? A gente precisa entender a mensagem, né, da pérola e entender que o nosso maior investimento realmente é na eternidade. Jesus está falando aos homens que encontrar esse tesouro é semelhante a encontrar o reino dos céus. E que o reino dos céus é diferente do reino da terra. Jesus fala acumular tesouros na terra, onde tem a mas Deus acumular ricas no céu, que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Jesus sempre fala que a nossa meta tem que ser o reino dos céus, né? O tesouro, ele não pode ser encontrado por mim e dado a ninguém. Cada um tem que achar o seu tesouro, o valor desse tesouro, né? Cada um tem que buscar esse tesouro. E Jesus, ele quer exclusivo, deixa eu...
E Jesus fala que a gente precisa, que nós precisamos nos entregar assim, de todo, né, a Ele, de amá-lo acima de todas as coisas. Em Lucas 14, 26, ele fala isso, né, que nós temos que nos entregarmos por completo a Ele. Mas Jesus também afirma que aquele que, por causa do seu reino, deixar casa, esposa, irmãos, filhos, receberá ainda nesta vida muito mais e no futuro receberá a vida eterna. Então ele nos promete, ele não fala vem a mim e só me segue, ele promete uma vida, um futuro realmente para a gente, né? Não só aqui, mas principalmente na eternidade. A gente tem que ver esse reino como a riqueza do nosso futuro, né? O nosso descanso realmente em Jesus. O reino de Deus não tem preço. E não é por qualquer coisa que a gente vai comprá-lo, né? A gente tem que dar o nosso melhor, a nossa vida de verdade por esse reino, né? Tá disposto a entregar a nossa vida por esse reino, porque a gente não pode barganhar, né? A gente coloca muita coisa antes, né? Muitas vezes a gente abre mão do reino, de estar no reino por outras coisas. A gente precisa saber qual é o quão estamos dispostos a pagar por esse reino, né? O quão esse reino, esse tesouro é importante para a gente, né? Quanto vale na nossa vida esse tesouro? A salvação é o tesouro mais precioso que nós temos, né? E ele tem que ser pago, ele tem um preço para isso, né? Mas eu vejo na pérola, na história da pérola, uma via de mão dupla, né? Porque eu acredito que Deus também vê a gente como um tesouro muito precioso, porque nós sabemos que ele abriu mão de ser Deus, se tornou homem e deu o que ele tinha de mais precioso para nos comprar, né? Para nos resgatar. Então, essa pérola eu vejo como tanto Deus nos vê como uma pérola, como ele tem que ser a nossa pérola, né? Ele deu tudo o que ele tinha para nos comprar. Então, o quanto estamos dispostos a dar para comprar essa pérola, né? Jesus o tempo todo fala, né? Deixe tudo e me siga. Ele falou para os discípulos, ele falou para o jovem lá que estava querendo seguir Jesus, o que eu faço para ganhar o reino dos céus? E ele o tempo todo fala, deixem tudo e me sigam. Em Lucas 9, 23, 25, ele fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e me siga, porque quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, salvará. Porque o que adianta do homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo, né? Então, mesmo Jesus tendo falado naquele tempo, essa parábola serve para a gente até hoje, para que nós analisemos nossas vidas, a nossa relação com Ele, né? A nossa comunhão com Ele, né? Ele falou para aquele grupo naquela época e fala até hoje para a gente, né? O quão importante é o reino dos céus, né? Então, na lição ele fala, o reino de Deus é a razão principal da vida e do ministério de Jesus. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas suas maravilhas. O seu reino é o reino sempre eterno e o domínio de geração em geração.
E sabemos, né, que quando a gente toma posse desse reino, a gente sabe que vidas são transformadas de verdade, famílias restauradas, nossa casa restaurada, né? Sabemos que quando a gente compra esse tesouro precioso, a gente tem uma vida de paz, não realizações de vida terrena, mas de realização da gente mesmo, né? De pessoa, de tranquilidade. Como eu falei, né? De que nós abriríamos mãos na terra para ter um tesouro no céu? Isso é um pensamento que a gente deve ter todo o tempo, né? O que a gente está disposto realmente a abrir mão para poder ter esse tesouro, né? O tema principal de Jesus é o reino dos céus. Jesus saiu de cidade em cidade pregando o evangelho do reino. E qual o assunto comove o nosso coração, né? O que dessas parábolas todas de Jesus, o que toca mais o nosso coração? Né? Como eu falei, Jesus abriu mão da sua vida, né, por nós. Será que a gente teria coragem de abrir mão da nossa vida por Jesus, por um bem maior, né? Então, nessa conclusão, né, a gente vê que quando a gente encontra o tesouro escondido, né, tudo isso traz uma grande transformação, uma alegria para quem encontra. O reino de Deus, dos céus, é revelado na pessoa de Cristo. Então, a gente entende realmente que o reino dos céus é o próprio Jesus Cristo, né? Então, a gente precisa realmente fazer assim uma avaliação da nossa vida, da nossa comunhão, do nosso interesse pelo reino dos céus. A gente sabe que a nossa vida aqui é passageira, mas a gente sabe que não termina aqui. A gente sabe que para os que adquirirem o reino dos céus, tem uma vida de eternidade, de tranquilidade e de riqueza com o Senhor Jesus, né? Eu não falo tanto quanto a Karen, fico sempre nervosa para poder falar, mas a gente tem que avaliar que tudo isso realmente vai passar um dia e a gente tem que nos encontrarmos, estarmos preparados para nos encontrar no reino dos céus, né? Estou querendo ponderações, podem falar agora. Eu fico sempre assim, trêmula na hora de falar, mas o fato de falar demais, isso não significa que eu não esteja nervosa, né? Pode ser uma maneira também de eu me expressar, o nervosismo. Eu também sempre fico nervosa, viu, Lili? Mas é porque eu vou me perdendo assim, eu vou falando, e aí eu falo, mas eu ainda não falei, entendeu? Mas vai melhorando, aos poucos vai melhorando. Claro que vai, né? Eu espero que, nas poucas palavras que eu falei, a gente tenha resumido a lição, que a gente entenda realmente que a gente vive aqui em busca do nosso reino nos céus, né? Do nosso caminho para os céus, né? E que o Senhor fale mais aos nossos corações do que eu, que o nosso entendimento seja em busca do tesouro escondido. Amém. Fala, Karen. Por que eu? Fala, Catilene. Fala, Catilene. Fala, Luciana. Já que a Nenê acordou. Luciene, fala, Luciene.
Então, gente, eu vou resumindo e quando eu vejo, já acabei, né? Mas então, o que eu tinha entendido dessa lição foi isso, né? A gente vai orar para encerrar, então. Foi maravilhoso, foi tão bom que o tempo, não viu o tempo passar, o tempo voou. Mas é assim mesmo, né? A gente vai se adaptando, adequando, se acostumando. E quanto mais eu pratico, assim, eu acredito, né? Quanto mais eu mergulho fundo naquilo, né? A gente vai se aperfeiçoando, né? A gente vai melhorando, a gente vai... Não que... Eu acho que eu tenho que melhorar muita coisa ainda, né? Mas eu acho que a igreja me ajudou muito, né? A falar em público, né? A falar ao público. Na faculdade, isso para mim foi, assim, eu tirei de letra quando eu tinha que apresentar trabalhos, né? Essa timidez, esse nervosismo, né? A gente acaba melhorando, né? Com o tempo. Mas é se dar a oportunidade, né? É encarar o desafio. Eu sempre que vou falar, sempre que vou ministrar alguma coisa... E assim, se eu pudesse escolher, eu não queria falar. Eu prefiro estar nos bastidores. Mas com as oportunidades, né, eu fico muito nervosa, muito apreensiva. Fico, assim, se vocês fossem bater a minha frequência cardíaca, fosse medir a minha frequência cardíaca, vocês veriam que o meu coração, acho que vai a 200 naquele momento. Pode não parecer, mas vai a 200. Mas a gente tem que encarar o desafio, né? A gente tem que vencer a timidez, a gente tem que vencer a vergonha, porque eu acredito, principalmente quando se trata da palavra de Deus, quando você tem a verdade, você não pode se calar, né? Você não pode deixar que a timidez e a vergonha venham tomar conta do seu ser, né? Então, você tem que falar, você tem que ir do seu jeito, né? Você vê que Moisés, ele tinha essa dificuldade de fala, mas não deixou de ser usado por Deus, de ser deixado ser usado por Deus, né? Então, é rápido, é longo, é extenso, é curto, é com função, ou não sei. Eu acho que a gente tem que vencer a vergonha mesmo. Então, assim, a sua aula foi muito boa, resumida, mas foi muito boa, assim. Entendeu? Eu acredito que quando a gente trata de tesouro, né, a gente fala de algo que é muito precioso, de muito valor, como você mesmo falou. E a parábola, ela fala disso, né, que esse tesouro escondido, quando ele foi achado, nossa, que alegria, né, quando você encontra algo que você busca tanto, né, quando você encontra algo que você dedicou tempo para aquilo, né, quando você dedicou, como é que eu posso dizer, suor, fez sacrifício para buscar aquilo que você tanto almeja, né? Então, eu penso que o reino de Deus, ele tem que ser buscado por nós como algo que tem que ser algo que a gente deseje muito. Não tem que ser só falácia, mas tem que ser algo vivido, tem que ser algo que a gente almeja de verdade, né, para as nossas vidas. Isso depende da nossa escolha, isso depende da nossa decisão, isso depende do nosso estilo de vida, o quanto eu quero e o quanto eu preciso disso, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que o suficiente é você só frequentar a igreja, né? E não é só frequentar a igreja, faz parte frequentar a igreja, mas você viver o reino de Deus, buscar como se você realmente fosse integrante daquele reino, fazer parte daquele reino, é algo que a gente
tem que ser um lema para a nossa vida, tem que ser algo que a gente deseje muito mesmo, e algo que cause alegria em nós, e não peso, não fardo, né? Ser cristão, fazer a vontade de Deus nunca deve ser um fardo para a nossa vida, nunca deve ser uma obrigação. Aí eu faço isso para não ir para o inferno. Pelo contrário, deve ser algo que a minha alma anseia, né? Como os discípulos disseram, para onde eu irei, se só tu tens a palavra de vida eterna? Ou seja, reconhecer que quando você olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, você não almeja nada além daquilo que o Senhor tem proposto para a nossa vida. Então, é querer buscar, é querer gastar tempo, é querer se alegrar com aquilo, né? E a gente tem visto muito hoje em dia as pessoas tratando como um peso, um fardo, né? Uma obrigação, um medo de ir para o inferno, uma pessoa que está sendo obrigada a fazer aquilo que, não, na verdade, não é aquilo. A gente vê algumas pessoas, principalmente quando se trata da igreja, né, dos evangélicos, a impressão que é que o corpo físico está ali, né, frequentando, dizendo que é crente, mas o seu coração está bem longe, bem distante de Deus, né? E eu penso que é algo que a gente tem que querer muito, muito mesmo, como a gente resolve casar e vestir a roupa de casada e saber que a nossa vida vai ser agora para frente em função disso, né? Viver para isso, moldar a nossa vida para isso. Se alegrar mesmo, se alegrar na presença do Senhor, se alegrar quando se lê a palavra de Deus, se alegrar, se emocionar quando está diante de Deus.